Este princípio geral é logicamente suficiente para justificar a predestinação. Mas a ênfase em um tipo de evento parece psicologicamente necessária. O problema é que algumas pessoas admitem que Deus controla grandes tendências históricas e, ao mesmo tempo, não entendem que isso requer o controle das decisões humanas. Essa loucura lógica leva essas pessoas a negarem que Deus decreta e causa cada escolha individual. Mas a Bíblia não é apenas explícita. Seus exemplos são numerosos. Primeiro, alguns versos do Antigo Testamento serão citados. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30 diz: Mas Sião, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endureça o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para tu dar a tua mão, como hoje se vê. Bem, mas espere um minuto. Alguém, lendo os versos anteriores, pode desejar observar que Deus não causa os eventos a que se refere, mas que Ele simplesmente permite que eles aconteçam. Tal observação ignora a onipotência e soberania de Deus. Pressupõe que existe alguma força no universo independente de Deus. Sem dúvida, Deus poderia neutralizar essa força, mas Ele não o faz. E a força ou agente causa algum evento completamente à parte da causação de Deus. Agora, é verdade que em Daniel capítulo 11, versículo 36, não diz explicitamente que foi Deus quem determinou o que deveria ser feito. Todavia, quem mais poderia? Também é verdade que Isaías não diz explicitamente que Deus faz tudo. Isaías apenas diz que Deus faz tudo o que Ele quer. Assim também, quando Jó capítulo 23, versículo 13 e 14, diz que cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Não há nenhuma afirmação explícita de que Deus ordena e faz tudo para todos. Mas como poderia ser de outra forma, se os versos se encaixam no argumento geral de seu contexto? O que incomoda certos cristãos é a ideia de que Deus causa mal eventos. Alguns cristãos até querem retirar alguns bons eventos do poder de Deus. Quando o Dr. Billy Graham pregou em Indianápolis, fui ouvi-lo. Perto do final do culto, ele pediu às pessoas que se apresentassem e uma multidão chegou. Com eles diante de si, o evangelista Graham dirigiu-se ao grande público ainda em seus assentos e proferiu um diatribe de 5 ou 10 minutos contra o presbiterianismo. Não ore por essas pessoas que se apresentaram, ele disse. Você pode ter orado por eles antes, e isso é bom. Você pode orar por eles mais tarde, e isso também será bom. Mas agora a oração é inútil, pois nem mesmo Deus pode ajudá-las. Elas devem aceitar a Cristo por sua vontade própria, por si mesmas, e Deus não tem poder sobre a vontade do homem. Claro, isso é um arminianismo completo. Mas a maioria dos cristãos está mais preocupada com a possibilidade de que Deus cause eventos malignos. O primeiro verso desta subseção diz explicitamente que Deus endureceu o coração de Sião, rei de Hesbom. Talvez o faraó devesse ter sido usado para esse ponto. Quando o faraó é mencionado, algumas pessoas admitem relutantemente que a Bíblia diz que Deus endureceu o seu coração, mas retornam rapidamente dizendo que a Bíblia também diz que Faraó endureceu seu próprio coração. Isso, no entanto, não é muito eficaz como uma resposta. É verdade que Deus frequentemente age através de instrumentos humanos. A questão importante, portanto, é se Deus é ou não a causa desse instrumento. Agora, no livro de Êxodo, o endurecimento do coração de Faraó é mencionado 18 vezes. Mais um verso que se aplica aos egípcios em geral.
Todas essas referências bíblicas dizem que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O verso extra diz que o Senhor endureceu o coração dos egípcios. Isso é 11 vezes de 19 vezes. Nenhuma menção explícita de quem endureceu o coração de Faraó é feita. Isso são 5 vezes. Os outros versículos, 3 em número. Dizem que Faraó endureceu seu coração. Quem, então, em face de 11 declarações de que o Senhor endureceu o coração de Faraó, pode negar que Deus é a causa desse endurecimento? Não só essa afirmação é feita 3 vezes com mais frequência, mas é feita 3 vezes antes de outra declaração. Sim, de outra declaração que seja feita uma vez. Afinal, quem dirige os assuntos do Egito? Faraó ou Deus? Naturalmente, o Faraó também endureceu seu próprio coração, pois Deus frequentemente usa instrumentalidades humanas em certas situações, mas a causa última, original e primeira é sempre Deus. E agora, após esta digressão sobre o caso paralelo de Faraó, podemos voltar ao caso menos conhecido de Sihon, rei de Hesbom, cujo espírito do Senhor foi obstinado com o propósito de entregá-lo nas mãos de Moisés. Podemos, de fato, retornar ao verso, Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. Mas dificilmente podemos dizer mais alguma coisa, exceto que não há nenhuma afirmação de que Sihon endureceu seu próprio coração. A conclusão imediata, portanto, é que o endurecimento dos corações humanos está dentro do escopo da atividade divina.